Graças a Deus, amigos, amigas, irmãos e irmãs em Cristo, eu sou o pastor Leonardo Silva. Está começando mais um programa Recado do Coração de Deus e é com imenso prazer que eu peço licença para mais uma vez entrar na sua casa e pelos próximos 10 minutos compartilharmos um pouco da Palavra de Deus, tentando encontrar respostas dentro da Palavra para as questões do nosso cotidiano, para as dificuldades da vida, para dúvidas e questionamentos que nós temos e certamente que Deus sempre terá uma resposta, sempre terá uma direção a nos oferecer. Como você já deve ter percebido, o nosso programa ele tem agora um formato diferente, onde você pode interagir conosco mandando as suas perguntas. Isso mesmo, se você tem uma dúvida e gostaria de esclarecer essa dúvida à luz das Escrituras Sagradas, você pode mandar um e-mail aqui para a gente e quem sabe a sua resposta ela pode ser respondida aqui no nosso programa. Então, se você tem uma dúvida, escreva para pastoreuquerosaber@gmail.com. Pastor, eu quero saber tudo junto, @gmail.com. Você manda a sua pergunta, o seu nome e a sua cidade. E hoje eu estou aqui com a pergunta do Felipe Massoni, aqui do Rio de Janeiro. E o Felipe faz uma pergunta aqui muito importante. O Felipe diz assim: qual a maior dificuldade para os jovens seguirem o Evangelho hoje em dia? E o que a igreja pode fazer para atrair mais jovens ao Evangelho? Felipe, certamente que se você fez essa pergunta, essa é uma preocupação que você tem. E eu, como pastor, também tenho essa preocupação. Os jovens, eles precisam dar frutos, assim como todos nós precisamos. Mas, de fato, o que precisa ser feito? Uma coisa que eu tenho observado é que nós vivemos hoje uma cultura do bem-estar, do entretenimento. O que não faltam hoje são oportunidades de entretenimento. O que é o entretenimento? Nada mais é do que algo para você se divertir, para você se utilizar no seu momento de lazer. E hoje as ofertas de lazer, de entretenimento, elas são muitas. E muitas dessas ofertas, elas são pecaminosas. O mundo tem atraído os jovens com essa oferta do pecado. Algo muito semelhante ao que aconteceu com Eva lá em Gênesis. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos perceber que Eva, a princípio, tinha um temor por aquilo que Deus tinha falado com ela. Mas só que a serpente a enganou, a ludibriou, tentando dizer ou convencer a Eva de que ao comer do fruto, ela teria vantagens em sua vida. Não é muito diferente nos dias de hoje. A oferta do pecado que tenta e tem conseguido, infelizmente, atrair muitos jovens, é uma oferta que dá ao jovem um prazer momentâneo, uma alegria momentânea, mas as consequências, elas são dolorosas. Só que a igreja, ela não pode querer concorrer com o mundo usando as armas do mundo. O jovem, ele só se firma na igreja quando ele se torna um discípulo de Cristo, um discípulo de Jesus. A igreja, ela não pode querer fazer seguidores ou atrair o jovem apenas para o entretenimento, para a diversão, para a festa, mas o jovem, ele tem que entender qual o seu papel diante de Deus. A juventude é uma fase onde se busca respostas, onde se busca um sentido para a vida. E o jovem ele precisa descobrir que o sentido da vida está em servir a Deus. Infelizmente, muitas igrejas acabam buscando seguidores. Quando você, Felipe, ele fala aqui, atrair jovens para o Evangelho, essa questão do atrair, ela tem que ser bem interpretada. Porque atrair por atrair, você só faz seguidores.
Você pode atrair os jovens com um evento, com uma festividade, com algo que chame a atenção do jovem. Ele pode ser atraído para aquele evento, mas ele não se torna necessariamente um discípulo. Infelizmente, muitas pessoas, elas são seguidoras de uma igreja, mas não são necessariamente discípulos daquela igreja. Porque quando uma pessoa se torna discípulo, ela é capaz de morrer pela causa, assim como acontecia na igreja primitiva. Quando nós olhamos para a igreja primitiva, que vantagem aquelas pessoas tinham em seguir a Cristo? Nenhuma. Porque hoje em dia, pelo menos para a nossa realidade, aonde nós vivemos num país ainda sem essa perseguição religiosa, então seguir a Cristo ou estar numa igreja se tornou um status ou até moda para algumas pessoas. As pessoas às vezes buscam a igreja pelo que de conforto ela pode trazer. Alguém busca uma igreja pela conveniência, se é perto de casa ou perto do trabalho, se tem um ar-condicionado, uma poltrona confortável. É claro que tudo isso é importante e se há condições de dar um conforto para os seus membros, amém. Mas a questão é, e se não tivesse nada disso? E se a igreja não tivesse um ar-condicionado, se não tivesse poltronas confortáveis ou se fosse longe de casa, a pessoa continuaria ali? É essa a diferença entre um seguidor e um discípulo. Quando nós olhamos para a igreja primitiva, nós vamos perceber que aqueles discípulos, eles eram capazes de dar a vida pela causa, dar a vida pelo evangelho. Então, não basta apenas atrair o jovem, é necessário discipular esse jovem para que ele se torne discípulos, para que ele crie raízes e para que ele possa dar frutos. Eu gostaria de ler aqui algo que está em Romanos, no capítulo 1, no versículo 16, onde o apóstolo Paulo diz assim: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós temos que entender que o evangelho, ele é suficiente. Às vezes as pessoas têm a falsa impressão de que elas precisam acrescentar mais alguma coisa, mas o evangelho é suficiente e tem que ser suficiente para a salvação, seja do jovem ou seja de qualquer pessoa. Nós não podemos cair no erro, na cilada de querer melhorar, acrescentar, adicionar algo ao que já está escrito. O evangelho, ele tem que ser suficiente para trazer esse jovem, para discipular esse jovem, para firmar esse jovem e permitir que este jovem dê frutos e que esses frutos permaneçam. Então, Felipe, essa é a minha visão a respeito desse assunto. E eu creio que Deus, ele também falou o seu coração e ao de tantas pessoas que talvez tenham a mesma dúvida que você. Vamos fazer uma oração? Já que nós estamos falando aqui de juventude, vamos fazer um clamor. Talvez você tenha um filho ou um parente que é jovem e que está fora do evangelho, talvez desviado ou do mau caminho. Vamos orar e o nosso Deus há de responder às nossas orações. Pai amado, é no nome do Senhor Jesus que eu me coloco diante de Ti nesta hora e oro especialmente por esta juventude, que tem sido atraída pela oferta do mundo, a oferta do pecado, a oferta do prazer, do entretenimento. E quantos jovens têm se perdido numa vida sem sentido, numa vida sem propósito, numa vida sem Deus. Mas eu clamo agora, Senhor, desperte essa juventude para a Tua palavra, para o Teu evangelho, e que no nome de Jesus, novos discípulos venham se levantar, para que a Tua igreja cresça, para que o Teu evangelho se perpetue e alcance todas as nações desse mundo. Obrigado, Jesus. Louvado seja o Senhor. Amém e graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e na próxima semana eu volto aqui com mais um programa Recado do Coração de Deus. Um forte abraço a todos e até lá. A Igreja Internacional da Graça de Deus, em Copacabana, sob a liderança do pastor Leonardo Silva, convida você a participar de uma de suas reuniões. Segunda da Prosperidade, às 19 horas. Quarta da Família,
às 7, 9, 18 e às 19h30. Sexta de Cura e Libertação, às 7, 9, 18 e às 19h30. Domingo de Louvor e Adoração, às 7, 9h30 e às 18h. A Igreja da Graça de Copacabana fica na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, número 1241, Galeria Atlântica. Venha e traga sua família.